Olá, pessoal. Casinha, como assim você já entra rindo? Gente, eu vou ter que confessar para vocês uma coisa. Eu gravei, vou para começar, iniciar esse vídeo mandando um beijo para a Sara. Sara, ó, um beijo para você. E eu vou explicar por quê, gente. Eu tô gravando essa aula e aí a gente teve 3 problemas. A aula já estava sendo convertida para o site, aí percebeu que ela tinha um problema de áudio. Então o microfone deu um problema. E aí a gente é meio psicopata, a gente tem aqui uns 3, exatamente 4 microfones que a gente tem aqui, porque né, dá pau, a gente vai trocando. Aí beleza, fui, falei assim, nossa, a equipe técnica, a Sara já tinha mandado um chat pra gente. Aí eu falei assim, nossa, vou regravar, poxa, né? A gente já avisou para essa aluna que vai ter aula hoje. Aí lá vai, eu pego outro microfone, faço o teste. Aí eu falei, nó, show de bola. Sento, né? Vou lá. Vou e gravo a aula inteira. Gente, quando eu acabei de gravar a aula, dei para a equipe técnica, o que aconteceu? Tô um chiado pior ainda. Agora eu estou já no 3º microfone, ou seja, eu estou na 3ª vez que eu estou gravando a mesma aula. Eu já desacostumei com esse auricular aqui, mas vai ser o que dá para hoje, tá, gente? Não fica muito bonitinho, não. A voz fica um pouco mais fanha, dá para pegar a minha respiração, já vou avisando, mas é o que tem para hoje, Sara. Mas eu te falo que eu gravo essa aula hoje por todos os alunos desse curso, mas também especialmente para você, porque eu sei que as meninas te prometeram isso hoje cedo, e eu falei assim, não, é ponto de honra, nem que se eu tiver que gravar. Se esse aqui der pau, a gente tem mais um 4º microfone, que é um begezinho, é bom que vocês ficam sabendo. Então, a opção é o lapela, esse aqui a gente faz o 2, e o outro lá, o begezinho, que ele fica muito frouxo, eu não gosto muito não. Então, vamos lá, já que eu vou gravar a 3ª vez, vai ser a melhor aula de todas aí, tá? Queridos, então, vamos lá, você está comigo na sua parte de teoria dos conjuntos. Gente, vocês acham que a vida é fácil de professor aqui, né? Vocês acham que toda hora a gente grávida, tudo. De vez em quando acontece altas coisas aqui, gente. Que você fala assim, Jesus. E de vez em quando acontece você perder a mesma aula e é assim. O trem só dá pau na hora que não pode. Mas aí o que você faz? Respira, né? Mantenha a calma e pensa assim, bora lá, tem que fazer. Falei assim, eu vou. A Carla falou assim, mas você vai regravar? Eu falei, vou, Deus me deu saúde, graças a Deus, estou aqui com saúde, vou regravar quantas vezes for necessário. E serve aí para você também que está estudando, porque, gente, imprevistos acontecem. E às vezes o aluno deixa o imprevisto do dia desse tamanhozinho causar um estrago desse tamanhozão, que seja uma coisa boba, uma resposta mal dada do seu peguete, do seu marido, da sua mãe, ou alguma coisa que não saiu do jeito que você queria, né? Aí o menino, ele deixa isso aqui e começa a estragar o dia inteiro. Então tem uma hora que você tem que respirar e falar, ok, apesar de, vão lá cumprir o que a gente combinou, vão fazer os ajustes necessários, mas continuar. Então fica essa dica aí para você. Bom, nessa listinha aqui de teoria dos conjuntos, gente, essa lista, cada lista nossa vai ter um propósito diferente, tá? Essa bateria, né, eu falo muito que é uma lista base, então quando você perceber assim, né, que eu não coloquei muito fonte, não citei muito banca, não citei muito qualquer ali, né, o processo seletivo, é porque eu estou fazendo uma lista base. Vocês vão ver que ela está misturada tanto com questões abertas quanto com questões fechadas, porque o objetivo é exatamente a gente trabalhar ali o aprendizado de vocês nesta parte aí, nesse assunto que é teoria dos conjuntos. Então, a gente vai ter exercícios desde que trabalham a parte mais conceitual, feijão com arroz, ali uma verificação mesmo do aprendizado, até né, questões mais elaboradas, como a última, que é super legal, que aí já fala assim, aí, filho, você entendeu mesmo o que a gente está fazendo? Então, a ideia aqui é construir o seu saber na parte de teoria dos conjuntos. Então, fica uma dica, todas as listas que eu faço, elas têm realmente ali uma logística. E aí eu já sugiro para que vocês sigam a ordem dos exercícios, tá, gente? Principalmente quem tem mais dificuldade ou está um pouco mais cru, está iniciando agora. Porque realmente elas vão ter uma ordem evolutiva. Às vezes o menino quer pegar aquele lá mega difícil de cara, aí vai dar zebra, não vai ser legal. Fechou? Então, vamos lá, gente. Coloca para mim a primeira questão. Dados os conjuntos A, 1, 2, 7, 9 e 11, e B, 0, 1, 7 e 10, e C, 3, 4, 6 e 7, determine A interseção B, A união B, B menos C, pode já vir aqui para mim, e aí você tem várias aí. Então, essa questão aqui, gente, digamos assim, uma verificação rápida, se você lembrou aí das operações elementares, tá? Cassinha, mas não cai facinho assim, gente, pior que cai, tá? Pior que cai. Então, vamos lá. Esse U para baixo, o que você lembrou, gente? Esse U para baixo, quem que ele é?
interseção, né? Então, esse U para baixo representa a interseção. Se ele representa a interseção, gente, você já fechou o olhinho e ficou pensando lá no show da Anitta? Não, né, gente? Ficou pensando em quem? O que é interseção? Elementos comuns, né? Então, quando a gente fala em interseção, a gente está pegando aí os elementos comuns que pertencem a ambos os conjuntos. Neste caso aqui, gente, qual que é o elemento que pertence ao conjunto A e B simultaneamente? Elemento 1 e elemento que? 7. Então, falou em interseção, são os elementos comuns, que neste caso são os elementos 1 e 7. Fechou? Belezura. Letra B, gente, esse U normal, que símbolo é esse? O normal é o de união. Gente, se você confundir isso na sua prova, tchau, tchau. Então, toma cuidado, porque às vezes uma besteirinha faz o aluno errar a prova. Tem dois símbolos aí, dois pares de símbolos de conjunto que é fácil o aluno confundir. União, interseção, está contido e contém. Então, ele sabe que um está contido e o outro contém, mas às vezes ele dá ali uma, né, confunde quem é quem. E se eu confundir quem é quem, já era, errei a questão toda. Então, cuidado com a simbologia, tá? Esse U normal, gente, ele é a nossa união. Falou em união, o que você lembrou? Taradão, pegou todo mundo. Então, você falou em união, você lembrou que é o taradão, pegou todo mundo. Ou, se você preferir, se fizer mais sentido para você, é a piriguete, saiu pegando sem fazer uma seleção prévia, tá? Então, nós vamos pegar todos os elementos, beleza? Então, falou em interseção, parte comum, falou em união, a gente pega todo mundo. Então, a união B. Então, vamos lá, gente, não é obrigatório, mas é comum a gente escrever em ordem crescente, mas é só um gosto mesmo de organização. Então, 0, 1, 2. Então, 0, 1, 2. O que mais, gente? 7, 9. O que mais? 10 e 11. 10 e 11. Fechou? Bom, eu particularmente gosto de usar esse critério, não sei se vocês perceberam que eu vou colocando um risquinho aqui, para certificar que eu peguei todo mundo, né? Aí o aluno que está do outro lado, aí o psicopata maior, fala assim, Cassinha, mas você não pegou esse um aqui não. Ô filho, para com essa taradice. Quando a gente tem um conjunto, se eu escrevesse assim, ó, eu só tô, digamos assim, enchendo linguiça, tá, gente? Por quê? Em um conjunto, se eu escrevo o mesmo elemento 500.000 vezes, o problema é meu, ele vai ser contado uma única vez. Então, ou seja, mesmo que eu repita esse 1, ele é considerado um único elemento. Então, não faz sentido eu repetir esse 1, tá? Inclusive, só uma dica aqui, isso já foi questão de uma prova bem mais antiga, lá, um segmento mais atípico, que é do Colégio Militar. Então, se eu escrevesse uma coisa assim, ó, e perguntasse para você quantos elementos tem nesse conjunto, qual que é a resposta? Quantos elementos? 1, né, gente? Aí a menina fala, Cassinha, mas eu tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, filho, visão aí, miragem. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. Se a gente pegasse os alunos matriculados nessa turma, se o seu nome, por algum erro lá, fosse repetido 1 milhão de vezes, para cá você viraria 1 milhão de pessoas? Não, né, gente? Então, se você está numa lista e o seu nome foi repetido várias vezes, você continua sendo uma pessoa só. Fechou? Beleza? Copiei, por favor. Show, show, show. Próximo aí. Letra C, gente. Então, aqui a gente não erra, né? A diferença a gente não confunde. Então, esse menuzinho é a diferença entre conjuntos. Aí você já lembrou que a diferença ela não é comutativa, ou seja, o troca-troca ele não é permitido. Eu não posso inverter essa ordem, não é isso? É sempre bom lembrar isso, lembrando que a união e a interseção são comutativas, pode rolar troca-troca e no caso da interseção não pode. Quando eu falo B menos C, gente, o que eu estou buscando? Quem que eu quero?
elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Então, ao conjunto C. Então, são elementos que estão dentro de B e fora de quem? De C. Se você quiser escrever bem show de bola, porque você falou assim, vou ser fera, vou aprender essa matéria, assim, top, top, top de linha, não é isso? Você já vem cá e escreveu assim, ó, o que na realidade você quer? Um elemento qualquer que pertença a B e de forma que esse elemento não pertença ao conjunto C, beleza? Então, é isso aí que a gente quer, pertence a B e não pertence a C. Gente, isso daqui é que eu falo para explorar a questão ao máximo, né? Agregar valor aí. Nesta bateria, o nosso objetivo está no aprendizado. Então, sempre que possível, a gente vai fazer isso aqui para aumentar ali o grau de conhecimento de vocês. Show! Então, tem que estar dentro de B e, ao mesmo tempo, fora de C. O elemento 0 está dentro de B? Sim. Está dentro de C? Não. Então, me interessa. O elemento 1 está dentro de B? Sim. Está dentro de C? Não. Então, me interessa. O elemento 7 está dentro de B e também está dentro de C. Então, não me interessa. Porque para estar em B menos C, tinha que estar dentro de B e fora de C, né, gente? O elemento 10 está dentro de B? Sim. Está em C? Não. Então, me interessa. Então, B menos C, 0, 1 e 10. Repare que 0, 1 e 10, gente, são os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto C. Perfeito? Bom, para os tarados de plantão, e, gente, meu tarado aqui é no bom sentido, tá? Não tem cunho pornográfico, né? Aqui meu tarado é tarado pela matéria, porque tarado tem sempre aluno que é assim. Você tem um caminho super fácil, você tem um mega difícil, né? O menino quer sair do A para o B. Aluno normal, ele vem cá e faz isso aqui. O aluno tarado. Beleza? Então, isso aqui é o aluno normal, né? Esse aqui é o normal. Esse é o normal. E esse aqui é o quem? O aluno tarado, ok? Repare que ambos chegam ao B, tá, gente? Só que tem gente que vem para uma linha mais retinha e tem gente que dá umas voltinhas. Todo mundo tem uma parte do normal e uma parte do tarado? Com certeza absoluta, né, gente? De vez em quando eu também faço umas taradice? Com certeza. De vez em quando a gente faz uns trem que você fala, nó, de onde que eu tirei isso? Por que eu fiz isso? Tá? Então, isso acontece nas melhores famílias. Beleza, gente. Então, aqui, ó, para o aluno tarado de plantão, o que eu quero que vocês tomem cuidado? Às vezes o aluno fala assim, mas Cassinha, está lá na casa dele conversando comigo. Eu falo, Cassinha, mas não ia entrar o 3, não? Não, né, gente? Por que o 3 não entra? Porque primeira condição, ó, é estar dentro de B. Então, o 3, o 4 e o 6, ele já descumpre essa primeira condição, que é estar dentro de B. Mas é fácil o aluno colocar 0, 1, 10 e querer colocar 3, 4 e 6. Erro mesmo, né? Viajou na maionese. Fechou? Beleza. Gente, a interseção C. Então, quando eu falo a interseção, eu estou querendo lá os elementos comuns. Entre A e C, o único elemento comum que eu tenho é quem? O 7. Então, entre o conjunto A e o conjunto C, o único elemento comum é o 7. Você que fala assim, vou ficar fera. Quando eu tenho um único elemento, a gente tem um nome especial. A gente chama de conjunto o quê? Unitário. Galera, conjunto unitário, conjunto universo, conjunto vazio, são nomes importantes. Então, toda vez que você se deparar com um deles, põe a nomenclatura, põe a simbologia, se for o caso, porque isso vai fazer você aumentar ali o seu nível de conhecimento e a sua taxa de memorização. Ok? Copiei, por favor. Show? Beleza, o próximo aqui.
na letra E, gente. Então, você... Aí o cara colocou isso aqui, você falou, Jesus, o que é isso? Ainda falou assim, não, o cara errou, colocou a barra no sentido errado. Não, né, gente? Aí você pegou sua caneta rosa choque, azul turquesa, verde fluorescente, escreveu assim, ó, lembrete. Quando eu tenho, né, C, barra invertida, A, isso aqui na realidade é C menos A, né, gente? Então, é uma outra simbologia de diferença de conjuntos. Aluno psicopata, toma cuidado, hein? Isso daqui é uma diferença entre conjuntos. Se eu faço isso aqui é uma divisão, ou seja, representa uma fração. Se eu ponho a barra em pé, representa uma divisibilidade, tá? Que a gente vai ver isso mais adiante. Então, resumindo, barra inclinada, vamos falar assim, inclinada para a direita, barra inclinada para a esquerda ou barrinha reta, são concepções, são símbolos matemáticos diferentes, tá, gente? Nós vamos ver aí, ao longo das nossas aulas, eu vou comentando isso. Nesta parte aqui, eu preciso que você lembre que se eu tenho essa barrinha, né, virada ali para a minha esquerda, né, dependendo do que o aluno está vendo, ela representa lá uma diferença de conjunto. Fechou? Beleza. Então, neste caso aqui, gente, esse cara que nada mais é do que C menos A, interseção com o conjunto B. Fechou? Gente, C menos A, o que é isso? São os elementos que estão dentro de C e fora de A. Então, são elementos que pertencem ao conjunto C e não pertencem ao conjunto A. Quem que está dentro de C e fora de A? Vamos lá? O 3 está em C? Sim. Está dentro de A? Não. Então, me interessa. O 4 está dentro de C? Sim. Está dentro de A? Não. Então, me interessa. O 6 está dentro de C? Sim. Está dentro de A? Não. Então, me interessa. O 7 está dentro de C e dentro de A. Me interessa? Não. Porque para estar em C menos A, teria que estar dentro de C e fora do de A. Fechou? Tudo isso, interseção com o conjunto B, que eu vou copiar aqui só para ficar mais clara a nossa escrita. Gente, se eu quero a interseção, o que é interseção entre os elementos? É a parte comum, não é isso? Então, a interseção é a parte comum, são os elementos que pertencem a ambos os conjuntos. Nestes dois casos aqui, galera, tem algum elemento aqui que pertence aos dois conjuntos simultaneamente? Sim ou não? Não, né, gente? Se eu não tenho elemento comum, o resultado é conjunto vazio, que pode ser bolinha cortada ou a chaves o quê? Sem ninguém. Fechou? Então, lembra aí que tem dois jeitos da gente representar o conjunto vazio. E lembrando a dica que eu te dei para a gente sempre assim, né? Brincar, isso aqui é o nosso conjunto vazio, que é o nosso conjunto vazio, que, diga de passagem, é um dos mais importantes, é essa simbologia. Lembrando que, para ser vazio, ou é a bolinha cortada sem ninguém, a bolinha cortada ou a chave sem ninguém. Os dois juntos, nunca, jamais, sem chance alguma, representa conjunto vazio. Ok? Copiei, por favor. Show, show, show. Próximo aí. Show. Vamos lá, gente. A menos B, daquela brincadeirinha, são elementos que estão dentro de A e fora de quem? De B. Então, vamos lá. Dentro de A e fora de B. 1 está em A e está em B. Me interessa? Não. O 2 está dentro de A e fora de B. Então, me interessa. O 7 está dentro de A e está dentro de B. Pode ou não? Não, porque para ser A menos B, tem que estar dentro de A e, ao mesmo tempo, fora de B. O 9, gente, está em A e não está em B. Então, interessa.
O 11 está em A e não está em B, então interessa. Tudo isso união. Agora eu quero B menos C. B menos C, gente, então o elemento tem que estar dentro de B e fora de C. Então, dentro de B e fora de C, vamos lá. O 0 está dentro de B e fora de C. Então, me interessa. 1 dentro de B e fora de C. Então, interessa. O 7 dentro de B e dentro de C. Então, não me interessa. E o 10 está dentro de B e fora de C. Então, me interessa. Cassinha, a gente já fez esse lá. Não tem problema não, nós vamos repetir mesmo, tá, gente? Por que eu não estou roubando o resultado? É para a gente realmente fixar ali se você entendeu ou não a regrinha. Fechou? Neste caso aqui, eu não quero a união. O que a união faz? Taradão pegou geral, né, gente? Colocando em ordem crescente. 0, 1, 2, 9, 10 e 11. Fechou? Beleza. Gente, na letra G, a união B. Se é união, pegou o taradão, não é isso? Pegou todo mundo. Então, aqui, ó. A união B, 0, 1, 2, 7. 0, 1, 2, 7. 9, 10, 11. Eu sei que a gente já fez, mas é o mesmo estilo. Colocou lá, sabe que não precisa repetir no caso dos iguais, não é isso? Que não faz diferença nenhuma. Interseção com C menos A, que a gente também já fez, mas a gente vai refazer, porque a gente quer ficar fera. O que é C menos A? São elementos que estão dentro de C e fora de quem? De A. Então, estão dentro do conjunto C, pertencem ao conjunto C e não pertencem ao conjunto A. Dentro de C e fora de A, o 3 interessa? Sim, está dentro de C e fora do conjunto A. O 4 interessa? Sim, dentro de C e fora de A. O 6 interessa? Sim, dentro de A e fora de C. O 7 interessa? Não, está dentro de C, porém está dentro de quem? De A. 3, 4 e 6 são os elementos que estão dentro do conjunto C e fora do conjunto A. Então, C menos A, 3, 4 e 6. Ok? Bom, nesse caso ali, gente, o que nós estamos pedindo? A interseção. O que é interseção mesmo? Elementos comuns, né, gente? Aquele que pega todo mundo ali ao mesmo tempo. Beleza? São elementos comuns. Tem algum elemento comum, gente, entre esses dois conjuntos? Não, né? Então, resposta, conjunto vazio, que pode ser a chave sem ninguém, ou bolinha cortada. Show de bola? Sim, sim, sim? Beleza. Bom, gente, então essa questão aqui é mais para a gente dar aquela acordada ali nas operações. Em termos de prova, inegavelmente, o que é mais exigido são probleminhas envolvendo conjunto. Cai esse tipo de questão? Cai, gente, por incrível que pareça. Tem uma questão de prova que ele põe tipo letras. Aí a gente dá uma regaçada, por quê? As letras são muito parecidas, ainda mais letra minúscula assim. Então, você tem lá um P, um Q e um G. Facinho, facinho de confundir com o João do caminhão, né, gente? Né? Lembrando aí, Mamonas Assassinas. Cassinha não é da minha época, não. Para com isso, né, gente? Lógico que é da sua época. É da minha? Dá caso, né? Show? Beleza. Então, próximo aí, questão número 2. Coloque aí para mim, por favor. Então, na questão 2, gente, ele fala assim, ó, em um grupo de 120 alunos foi feita uma pesquisa de qual é a melhor matéria para se estudar. Foi feita a seguinte pergunta: qual é a matéria que você mais ama no mundo? 70 alunos responderam que amam matemática, 50 alunos responderam que amam português e 30 alunos responderam que amam matemática e português. Pergunta-se: quantos alunos amam matemática, apenas matemática? Quantos alunos amam apenas português? Quantos alunos amam somente uma das disciplinas? Quantos alunos amam matemática ou português?
Quantos alunos não amam português? Quantos alunos não amam nem matemática, nem português? Doidos, desvairados. Vem para cá. Gente, essa parte, a questão de probleminhas, com certeza, é assim, mais importante que a gente fala de conjunto. Bom, ao pé da letra, então vamos lá. Vou chamar de M, conjunto dos alunos que amam matemática. Até engasguei, né, gente? Porque, no fundo, o aluno fala assim, eu até gosto de você, né? Mas a sua matéria... Preconceito puro, tá, gente? Vamos chamar de P, conjunto dos alunos que amam português. Beleza. Ao pé da letra, gente, quando a gente faz essas brincadeiras com conjunto, eu deveria fazer essa legendinha aqui. Quando as iniciais aqui, né, são diferentes, isso aqui facilita. No geral, a gente costuma já colocar o M e o P sem fazer isso. Eu vou fazer esse segundo aqui, já, vamos dizer assim, um pouco mais politicamente correto. Tanto eu quanto você, na prática, a gente começa a dar golpe. A gente já chucha lá o M, supondo que todo mundo entendeu que é matemática. Eu já chucho lá o P, entendendo que todo mundo é português. Mas ao pé da letra, isso numa questão tem que estar, digamos assim, explícito, ok? Show. Aí ele vem cá e fala assim, ó, 70 alunos responderam que amam matemática. Então, o número de elementos do conjunto matemática é igual a 70. 50 responderam que amam português. Então, o número de elementos do conjunto que ama português, 50. 30 responderam que amam matemática e português. O que é o E para a gente? Interseção. Lembra disso? Então, quando ele fala esse Ezinho é a nossa interseção. Então, matemática, interseção, português tem que estar 30 elementos. Gente, essa linguagem aqui é a linguagem politicamente correta. Lembra que o número de elementos de um conjunto a gente representa por esse NAzinho ou joguinho da velha A. O que eu estou dizendo? O número de elementos do conjunto A. Ao pé da letra, está equivocado matematicamente dizendo quando a gente pega e faz assim, ó, M igual a 70. Quando eu ponho esse M igual a 70, ao pé da letra, eu estou dizendo que a variável, a incógnita M é igual a quanto? 70. É isso mesmo que você está querendo dizer? Então, você tem que pensar um pouco nisso. Na verdade, não é isso. Está querendo dizer que o conjunto, né, que o conjunto M tem 70 elementos. Não é a mesma coisa, tá? Eu costumo, pior ainda, eu faço isso aqui, ó. Mas isso aqui é um código meu, ou seja, eu estou dizendo que o conjunto M tem 70 elementos. Então, tradução. O jeito politicamente correto da gente escrever é desta forma, tá? Mas como a nossa prova é fechada, se o seu objetivo é esse, desde que você entenda de forma clara e objetiva o que você está escrevendo, fica em segundo plano, tá? Mas tem que ter um pouquinho de cuidado aí, porque pode ser que a prova, ou seja, a prova ela coloca sim para você. E aí você pode ter uma certa dificuldade. Show de bola. Bom, antes a gente olhar as perguntinhas aí, o que nós vamos fazer? Representar. Eu pulei aqui uma partezinha, que ele fala que tem um grupo de 120 alunos. Um grupo de 120 alunos, gente, ele está me dando ali o meu conjunto, que o universo, né? Na realidade, ele está me dando o total de pessoas lá no meu grupo. Fechou? Então, primeira coisa, representar em diagrama. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, representação em diagrama. Gente, quando eu tenho dois conjuntos, eu tenho basicamente 3 formas de representar meus conjuntos. Eu posso ter parcialmente interceptados, ok? Então, eu posso ter ele parcialmente interceptado quando eu tenho alguns elementos em comum. Eu posso ter um dentro do outro quando existe uma relação de subconjunto. E eu posso ter separados quando a gente tem ali conjuntos disjuntos, quando a interseção entre eles é vazia, por exemplo. Fechou? Então, neste caso aqui, gente, como é que vai ser meus conjuntos?
eu tenho uma parte comum, né? Eu tenho uma parte que está tanto lá em matemática quanto em português. Bom, de uma forma geral, gente, o que eu indico? Sempre comece a preencher pela ou pelas interseções. Então, de cara, ele fala o seguinte, que tem 30 pessoas lá que gostam, né, que amam tanto matemática quanto português. Com certeza, a Júlia Coutinho, minha sobrinha, minha filhada, está aqui, que é filha da Flavinha, né? Por quê? Ela vive um certo dilema, né, gente? O pai e a madrinha são professores de matemática e a mãe é professora de português. Então, a briga toda da infância da Júlia era assim, qual matéria que ela mais gostava, qual que ela ia dedicar, né, gente? Realmente entre a cruz e a espada. Graças a Deus, ela é boa nas duas disciplinas aí. Show. Aí fala que português, gente, são 50 pessoas. Só que aí, vem cá, não copia, só presta atenção, 50 português. Aí a gente põe 50 aqui, certo? Certo? Não! Quem colocou aqui, pem, foi direto para vala. Comprou a cadeira cativa lá na vala agora. Posso fazer isso, gente? Não, de jeito nenhum. Queridos, vamos lá. Quando a gente fala... Primeira coisa que eu quero que você entenda. Se você colocou os 50 aqui, você já errou todas as perguntas. Cassinha, eu coloquei 50 e acertei as perguntas. Filho, Jesus está te amando mais que o normal. Porque é incoerente no mínimo, fechou? O que eu tenho aqui? Ó? Quando eu falo que português são 50 pessoas, esse conjunto todo, tudo isso tem que dar quanto, gente? 50. Se tudo isso tem que dar 50, aqui já tem 30, significa que para cá, 50 menos 30, sobram 20 pessoas. Ou seja, basicamente é o seguinte... O conjunto das pessoas que amam português são 50. Dessas 50, 30, além do português, também ama matemática. E 20, ama somente o quê? Português. Pelo mesmo raciocínio, quando eu falo que matemática são 70, então esse conjunto todo é 70. Então, essa região aqui ficou 70 menos 30, 40, ou seja, eu tenho 70 pessoas que amam matemática. Dessas 70, 30, além de matemática, também gosta de português. E 40 ama somente quem? Matemática. Fechou? Sim, sim, sim? Belezura. Bom, aqui, só para a gente preencher, o nosso total, que é o nosso conjunto universo, é quem? O nosso 120. Queridos, importante. Sempre tem aluno doidinho, aluno psicopata, que ele acha que o universo é só lá de fora. Pelo amor de Deus, gente. O universo me diz que é tudo. Só matemática, ambos. Só português, nem matemática, nem português. Se eu somar esse povo todo, tem que fechar em quanto? 120. Show? Beleza. Copiei aí para a gente responder as perguntas. Ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta aí, gente. Letra A. Quantos alunos amam apenas matemática? Estou regaçando minha voz à toa, não, né, gente? Você já entendeu que esse apenas é importante. Gente, quem tinha errado o diagrama, chuchada aqui 50, ó, a mãozinha do tchau. Apenas matemática, 40, né, que seria o mesmo erro aqui. Então, apenas matemática, 40, né? Apenas português, 20. Então, apenas português é esse povo aqui, tá? Gente, a letra A e a letra B são as duas perguntas mais fáceis que poderiam ser feitas aqui. Só que se você errasse o diagrama, já não tinha jeito ali para o seu
exercício. E vamos pensar um pouquinho mais lá na frente? Pensa que essa mesma questão pode ser transformada numa questão de probabilidade. Qual é a probabilidade, escolhendo ao acaso uma pessoa que ama apenas matemática? Ó, que lindo! A gente já aumentou o grau de dificuldade da questão. E às vezes o aluno fala assim, eu errei questão de probabilidade, filho, você errou, foi teoria dos conjuntos. Então fica essa dica aí para você, a despeito ali do que a gente extrapolando aqui um pouquinho, nosso objetivo agora que é teoria dos conjuntos, mas tem que ficar de olho nisso, tá? Beleza, letra C, somente uma das disciplinas. Então, somente uma, né, gente? Então, somente, apenas. Se é somente uma das disciplinas, pode ser as 40, que é só matemática, mais as 20, que é só português, ou seja, eu tenho 60 ali alunos que gostam de ama somente uma das disciplinas. Ok? Beleza. Copia aí. Sim, sim, sim. Assim você fala copia aí e já apaga. Gente, mundo online, né? Então, eis uma das vantagens ali do mundo online, que cada um pode assistir de acordo com o seu ritmo. Lembrando sempre uma dica, cuidado para você não fazer exageros. O vídeo tem média 1 hora e você gasta 3. Não faz sentido, né, meu filho? Então, coloca ali como parâmetro que você pode gastar no máximo 50% a mais. Se o vídeo tem 1 hora, você pode extrapolar até 1h30. Cuidado com isso, porque senão o aluno ele acaba assim, quase que procrastinando ali também assistindo aula online. Ele acha que pode parar, beber água, fazer xixi, conversar com a vizinha. Aí, na hora que ele vê, ele fala, nossa, demorei 5 horas para assistir a aula da Cassinha. Só que nesse meio termo aí, ele foi no banheiro no mínimo umas 10 vezes. É engraçado que no presencial o aluno não vai no banheiro, não. Mas em casa, nunca vi, né? Que piriri que é. Então, toma cuidado com isso. Letra D. Amam matemática ou português. Falando dos alunos que ficam em casa, esse grito do ou foi para te falar que ele é extremamente importante e também para dar aquela chacoalhada para os alunos que acham que estão em casa e se dão o direito de assistir a aula de pantufa. Não pode, né, gente? Queridos, lembra porque é muito, 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 muito importante. O que nós falamos aí em aulas passadas? Toda vez que eu tenho o nosso ou, ele dá a ideia de união. Toda vez que eu tenho o nosso e, eu tenho ideia de interseção. Gente, pelo amor de Deus, tem o ou, xuxa lá a palavrinha união. Tem o e, xuxa lá a palavrinha interseção. Isso é importante, ok? Aqui, senão o aluno começa a fazer bobagem. Por quê? Eu subo qualquer, numa esquina qualquer, não vale pensar bobagem. Se eu falo assim, gente, eu vou ao cinema ou ao teatro, estou lá num ambiente, lá na rua, beleza? O que a gente entende com isso? Se eu for ao teatro, eu não vou ao cinema. Se eu vou ao cinema, eu não vou ao teatro. Porque, querendo ou não, a gente está usando o ou no ponto de vista do português, ou seja, com caráter exclusivo. Agora, do ponto de vista do raciocínio lógico, né, do raciocínio lógico matemático, quando eu falo esse ou, ele tem um caráter, o quê, gente? Inclusivo. Tradução. Só matemática, só português ou ambos. Então, se eu falo assim, do ponto de vista lógico-matemático, vou ao teatro ou ao cinema? Tradução, posso ir só ao teatro, só ao cinema, posso ir em ambos. Então, para nós, em todas as nossas matérias, o ou dá uma ideia de união. E o i dá a ideia de interseção. Aí o menino vai lá representar pensando no português. Aí o que o menino faz? Não ia, coordenada aditiva, não sei o quê, eu vou somar. E tomou na tarraqueta. Grava o que eu vou te falar agora, que é extremamente importante. O ou, para nós, sempre vai dar a ideia de união, que está associada a uma ideia de soma. O e está associado sempre à ideia de interseção, de simultaneidade, que está associada a uma ideia de multiplicação. Isso que eu acabei de falar, a gente vai usar em várias partes aí ao longo das nossas aulas. Grava isso. Gente, isso aqui cai em questões de conjunto, cai em questões de raciocínio lógico, isso cai em questões de probabilidade, pode cair em questões de função. Tem N conteúdos. A matemática, a gente acaba roubando esse conceito aqui, então é extremamente importante, tá? Show. Então, você, né, que quer ficar ultra, mega, maxfera, você já escreveu que, na realidade, está sendo pedido quem, gente? A união. Circulou esse ouzinho
e escreveu embaixo a palavrinha união, né, para reforçar mesmo. Se eu quero a união é o taradão, pegou todo mundo, né, gente? Então, vai ser 40 mais 30 mais 20. 40 mais 30, 70, mais 20, 90. Beleza? Então, vou pegar todo mundo, 40, 30 e 20. Quem aí somou só 40 e 20, cometeu o erro que eu acabei de falar. Ou seja, interpretou esse ou não do ponto de vista matemático, e sim do português, né? Assim, então, eu tenho que esquecer o português? Claro que não, né, gente? Mas você tem que lembrar que cada qual ali nas suas concepções, né? Então, você tem que lembrar que você está raciocinando diante das regras de cada matéria. Show de bola. Letra E, não amam português. E letra F, nem matemática, nem português. Gente, quem não ama português é quem está fora da bolinha de português. Quem que está fora da bolinha de português, gente? Os 40, não é isso? Então, fora da bolinha de português, 40. Sim? Sim, sim, sim? Não! Nunca, jamais, sem chance alguma, né? Gente, olha lá seu lugarzinho cativo na vala. Por que que aqui, gente? Aqui tem um pequeno detalhe. Nós acabamos de falar que a união matemática-português tinha 90 pessoas. Mas, uai, eu tenho 120, de onde que está essa diferença? Se eu somo esse povo, está 90, e aqui eu tenho 120, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um tanto de gente aqui, né? Eu tenho que ter 30 pessoas aqui do lado de fora, beleza? Então, todo mundo, quando eu somo, tem que dar 120. 40, 30 com 20 deu 90. Então, essa diferença corresponde ao povo que não gosta lá, que respondeu que não, nem matemática, nem o quê? Português. Gente, eu coloquei essa aqui de maldade e vai aí minha primeira dica. Sempre eu preencho meu diagrama por inteiro, tá? Porque às vezes o aluno fica meio com preguiça de olhar isso aqui, ó, mãozinha do tchau. Bom, agora sim, quem que não ama português? Os 40 que ama só matemática, mais os 30 que não ama nenhuma das duas. Beleza? Mas os 30 que não amam nenhuma das duas. 40 mais 30, eu tenho ali 70 pessoas que não amam português. Show? Última aí. Quantos alunos não amam nem matemática, nem português? Gente, nem matemática, nem português. É claro que eu deixei essa F por último para você não ser induzido e você ficar mais atento à letra E, né? Mas que não ama nem matemática, nem português, quanto que são? 30, né? Então, nem matemática, nem português, eu tenho 30 questões. 30 questões é ótimo. 30 alunos aí. Fechou? Copia para mim, por favor. Sim, sim, sim? Beleza. Então, gente, ó, esta parte aqui de teoria dos conjuntos, de probleminhas, é muito, muito, muito importante. Então, fique atento a esses pequenos detalhes, essas palavras somente, apenas, né? O ou, o i, porque de uma forma geral, é isso que vai aumentar o grau de dificuldade na sua questão. E lembra que para uma questão ter um alto índice de erro, não necessariamente ela precisa ser mega difícil, não. Basta, sim, ela, digamos, né? Tem os pontos-chave que a gente sabe que o aluno erra, gente. Então, basta ela pegar esses pontos aí, tá? Próxima aí, questão número 3. Então, na questão número 3, gente, ele fala assim, ó, o professor de uma classe, coloquei para mim, o professor de uma classe pediu que seus alunos lessem pelo menos uma das obras, O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, ou Os Miseráveis, de Victor Hugo. Após algum tempo, o professor constatou que 56 alunos leram O Cortiço, 44 alunos leram Os Miseráveis, 30 alunos leram as duas obras, 10 alunos não leram nenhuma das obras. Essa classe possui, portanto, aí está lá a quantidade de alunos. Show de bola. Gente, eu vou fazer mais esse, assim, mais politicamente correto, e a partir desse a gente começa a dar um golpezinho, tá?
Então, teoricamente, eu vou chamar lá C, alunos, deixa eu reformular aqui, conjunto dos alunos que leram o cortiço. Vou chamar de M, conjunto dos alunos que leram Os Miseráveis. Show. Bom, então ele fala, 56 leram Cortiço, 44 leram Os Miseráveis, 30 leram as duas obras, ou seja, ele está falando da intercessão, Cortiço, intercessão, Miseráveis, e 10 não leram nada. Então, nem Cortiço e nem o que? Os Miseráveis. Estava lá vendo quem, gente? Netflix. Beleza? Então, 10 nem Cortiço e nem Miseráveis. O que ele está fazendo? Vendo Netflix. Show. Bom, e ele quer saber, essa classe possui. Quando ele fala que essa classe possui, na realidade, ele está me pedindo o total de elementos, que é o seu conjunto universo. Sim? Gente, eu particularmente prefiro resolver, não vou usar sempre não, mas 99% das vezes usando quem? Diagrama, tá? Então, eu sempre vou optar aí por fazer a representação em diagrama. Show de bola. Então, olha só, como nós combinamos, vamos preencher sempre pela ou pelas interseções. Então, eu tenho lá 30 que leram as duas obras, né? Então, tá aqui. Eu tenho 44 que leu só quem, gente? Os Miseráveis. Então, quando eu falo 44 leu Os Miseráveis, lembra? 44 é esse conjunto todo. Então, tá incluso quem? Esses 30. Então, para eu saber quem leu apenas Miseráveis, vai ser 44 menos 30, sobrou 14. Aí ele fala que 56 leu o Cortiço. Então, mesma ideia, tudo isso tem que dar 56. Então, se eu já tenho 30 aqui, aqui vai ser 56 menos 30, tem 26 que leram apenas quem? O Cortiço. E, por fim, ele fala que 10 não leu nenhuma das duas obras, então esse 10 está aqui. Show? Gente, com esse diagrama preenchido, eu posso fazer a pergunta que eu quiser, que já está aqui para mim. No caso, ele pediu o total de elementos. Se eu quero o total de elementos, eu vou somar todo mundo. Os 26, que foi só Cortiço, os 30, que foi ambos, os 14 só Miseráveis e os 10 que não leram nada. Fechou? 26 com 14, então deu 40. 40 com 30, 70, 80 pessoas aí que tem no total 80 alunos. Resposta, letra C de Cristo nos ajude. Show? Beleza. Gente, você que está aí do outro lado, eu sei que você está pensando assim, mas por que não é? Por que não é letra D, né? Por que não é 100? Então, olha só, vem cá comigo, presta atenção. Eu tenho certeza que das pessoas que estão me assistindo, uma boa parcela veio cá e fez isso aqui, ó. Somou 56 mais 40, achou 100, aí foi lá, marcou, rindo até a orelha, a letra D. E ainda achou que está abafando, ainda falando, nossa, Cassinha só fez questão fácil. Né? Por que isso aqui está errado, gente? Pelo seguinte, quando eu tenho esse 30, ele está incluso nesses 44 e ele está incluso aonde? Nos 56. Então, se eu simplesmente somo 56 mais 44, eu estou somando o 30 quantas vezes? 2, por isso que está errado. Ah, Cassinha, então... aí vai cair tudo aqui. Então, eu poderia fazer assim, ó. Eu somo os 2, aí eu venho cá, eu tiro 30. Pode. Só que ao fazer isso, tem que tomar um cuidado, porque aqui você está achando a união
entre cortiça e miserável. Então, neste caso, você ainda teria que incluir quem, gente? Os 10 que estão aqui do lado de fora, né? Então, mais 10, você vai chegar nos mesmos 80. Então, ou seja, dá para fazer sem usar o diagrama? Dá. Eu, particularmente, não gosto, porque é extremamente fácil o aluno esquecer de tirar a interseção. Mas errado não está, não. Aí é gosto do freguês, ou seja, é o aluno vendo assim, o que ele acha mais fácil ou não. Fechou? Bom, de uma forma geral, gente, esses probleminhas envolvendo o conjunto, eu prefiro usar diagrama. Na minha concepção, é muito mais rico, ou seja, é uma resolução mais ampla, que vai te ajudar em outros exercícios e também evita erros bobos, ok? Agora, lembre que a questão, às vezes, tem mais de uma forma de resolução, aí vai o que o aluno também achou melhor. Show? Queridos, na sequência, a gente continua aí trabalhando os nossos exercícios de teoria dos conjuntos para a gente ficar 100% aí fera nesse conteúdo. Tchau, tchau.